Bom dia a todos, então, quero parabenizar, então, a todos os palestrantes, as palestras foram excelentes, bastante esclarecedoras, agradecer, então, a contribuição de vocês aí para o nosso simpósio, para todo mundo que está assistindo, e vou, então, passar algumas perguntas, então, direcionadas, primeiramente, ao Dr. Marcos Férez. Então, Dr. Marcos, na verdade, a pergunta que eu tenho aqui é: paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Aquele paciente que tem uma disfunção ventricular bastante importante, que vai para a cirurgia cardíaca, tem algo que a gente possa fazer para minimizar os riscos desse paciente? Tem algo que a gente possa ter como ferramenta em mãos para a gente melhorar desfechos para esse paciente no pós-operatório? Temos que... boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer à comissão organizadora e a todos os colegas aqui presentes. Inicialmente, vem desde um pré-operatório bem feito, tá certo? Ou seja, aplicando os protocolos anestesiológicos, tipo ERAS, tipo o acerto aqui no Brasil. E, além disso, este conjunto de fatores de associação do intensivista, do cirurgião, do hemodinamicista, na discussão prévia do caso, isso já minimiza algo, né? Ou seja, vai o paciente bem preparado. E, durante a cirurgia, obviamente, tem todos aqueles protocolos que eles conduzem lá, e no pós-operatório, já na terapia intensiva, você tem toda uma monitorização adequada para isso, né? Quer seja monitorização invasiva, monitorização não invasiva, mas temos que atentar para que, alguns casos, no pré-operatório, você pode usar de alguns dispositivos, né? Que já, por exemplo, um paciente que está dentro de uma sala de hemodinâmica, onde tem uma angioplastia de alto risco e que já tem a sua fração de ejeção reduzida, e, de repente, acontece alguma alteração maior do ponto de vista hemodinâmico, e ele tem que ir para a cirurgia, ele já vai com algum dispositivo instalado para poder facilitar a recuperação no seu pós-operatório, e já sai da sala cirúrgica com esse dispositivo. No caso, no Brasil, que é mais usado, pelo menos aqui na minha instituição, é o balão intraórtico, tá? Mas não se exclui outros tipos de dispositivo em centros maiores. Era isso que eu tenho como em mente, que a gente pode minimizar um paciente com riscos de complicações. A monitorização, principalmente, é uma coisa que ajuda bastante, né, no pós-operatório. Sim, é fundamental. Esses pacientes, uma vez que entram no looping vicioso, a gente fica mais desafiador, né? Tratamento. Tem uma segunda pergunta aqui pro Dr. Fábio Papa. Considerando a depressão dos estoques de vasopressina como um dos mecanismos de síndrome vasoplégica, existe algum cenário empírico ou já estudado para que o uso preemptivo de vasopressina em dose baixa na saída de SEC antes que o choque se manifeste? Dr. Fábio Papa, com você. Oi, Joana, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Na verdade, a vasoplegia pós-SEC, um dos mecanismos, como eu falei na apresentação, é uma deficiência relativa de vasopressina. Na verdade, tem alguns trabalhos que na verdade, eles tentam estudar se a saída do paciente de SEC com vasopressina diminui a incidência de vasoplegia pós-SEC, mas, na verdade, os resultados são controversos, assim, ele até diminui a incidência de hipotensão severa, tudo, mas isso não vai refletir tanto em desfecho a ponto de mudar a conduta. O que tem bem estabelecido hoje em dia na verdade, mais do que primeira ou segunda opção na escolha do choque vasoplégico, por exemplo, é basicamente uma associação precoce normalmente a noradrenalina, pelo menos é o que a gente usa aqui, com a vasopressina, na tentativa de diminuir a dose das duas e melhorar a performance hemodinâmica do paciente. Na verdade, talvez o mecanismo que tem os melhores resultados sejam esses daqui. Aqui a gente vê bastante, aqui a nossa rotina basicamente
de adoção de vasoplegia, a rotina nossa, a gente não tem uma dose bem instituída, bem estabelecida, como se fosse um protocolo de iniciar a vasopressina, mas o que a gente vê aqui é que a gente até começa a vasopressina com uma dose relativamente mais baixa do que a literatura fala. Muitos dos trabalhos falam uma dose de 0,5 microgramas quilo minuto de noradrenalina, e após isso começar a vasopressina. Aqui a gente começa a pensar a vasopressina quando o paciente chega a 0,2 microgramas quilo minuto de nora, e a gente sabe que o paciente está basicamente vasoplégico, com uma resistência vascular sistêmica baixa, um índice cardíaco bom, a gente normalmente já institui a vasopressina com 0,2 de noradrenalina. Tá bem, e pegando o gancho, assim, doutor Fábio, acho interessante isso de a gente instituir, às vezes, até uma segunda linha de tratamento, né, meio precoce, até para a gente não deixar o paciente entrar no looping do choque, mas depois da noradrenalina e da vasopressina, assim, a terapêutica de escolha naquele paciente que está mais desafiador, que está em choque refratário, a gente está achando que a gente está perdendo, qual seria, na sua experiência, né, que a gente sabe que os estudos não têm nada que diga que tem algum desfecho melhor, mas na sua experiência, que na prática vocês fazem por aí? Na verdade, antes de instituir qualquer outra coisa, a gente basicamente checa de novo se a causa é aquela. Uhum. A gente usa o eco transesofágico aqui, qualquer evidência do paciente não estar indo conforme o esperado, a gente checa de novo para ver se não tem uma outra causa, uma falência de ventrículo direito, um tamponamento que por algum motivo não tinha antigamente, uma falência ventricular esquerda e assim por diante. Não tem nada, o paciente continua hiperdinâmico, ventrículo esquerdo super hiperdinâmico. A gente chega à conclusão que é uma vasoplegia mesmo. Na verdade, tudo além da noradrenalina e da vasopressina é o que você falou, não tem grandes evidências, tem algumas sugestões, uma ou outra. Aqui no SAMAICS, basicamente, em casos refratários que a gente não tem mais nada para fazer, a gente usa azul de metileno. Um outro caso, a gente faz bolos de esteroide na tentativa de ver se não tem alguma deficiência, nada. Mas, basicamente, o que sai da noradrenalina e vasopressina é meio anedótico, assim, vamos fazer azul de metileno, ver se tem alguma coisa, mas não foge muito do que todo mundo faz em todos os lugares. A gente já discutiu isso com alguns centros daqui, que tem um volume grande de cardíaca também, e sempre fica nessa. A gente vê caso a caso, tudo. Bem, obrigada. A gente sempre fica na dúvida se tem alguma coisa a otimizar ainda para esses pacientes. E é sempre bom trocar bastante experiência. Quero dar boas-vindas aqui ao Dr. Marcos Vidal, que não tinha dado as boas-vindas. Excelente palestra, Dr. Marcos. E queria fazer uma pergunta, então, direcionada a você. O papel do balão esofagiano, para quando e para quem? O que nos traz de experiência aí para nos acrescentar? É uma excelente pergunta, né? O que eu diria é que o período de autoexcitação em relação ao balão esofagiano passou um pouquinho, né? E eu acho que se aprendeu que é meio complicado, né? E que tem muitos detalhes no uso, e, portanto, que o uso em mãos não experientes acaba podendo ser mais perigoso do que o não uso, né? Então, é importante, antes até de dizer quando, dizer que é importante que o time tenha um nível de conforto razoável em colocar numa posição boa, ajustar para ver se a posição está boa, confirmar que a posição está boa, né? Geralmente você tenta colocar numa distância que fique no terço inferior do esôfago, né? Então, várias vezes você pode colocar até o estômago e aí puxar de volta um pouco, insuflar o balão, e balões diferentes têm volumes diferentes residuais, de trabalho, então alguma coisa da ordem de grandeza de 1 mililitro é o que tem que ficar no balão, mais ou menos.
E aí, quando você puxa de volta, você vê os batimentos cardíacos, né? Então, dá um reforço de que o balão está na posição correta, perto do terço inferior do esôfago. E aí, tendo colocado direito, eu diria que é particularmente nos casos difíceis, né? São nos casos onde parece que as coisas não estão indo da maneira adequada. Então, eu diria, paciente com obesidade mórbida particularmente, onde a ventilação... onde o paciente está bastante hipoglicêmico, por exemplo, a mecânica respiratória está parecendo extremamente deteriorada. E mesmo que talvez valores de PIP tenham sido colocados que parecem que são bons, 15, 20, e ainda o paciente não está respondendo. E aí, casos correspondentes a variações de propriedades da parede torácica que sejam semelhantes. Então, por exemplo, hipertensão peritoneal, né? Ou hipertensão abdominal, por diferentes motivos, onde, de novo, o mesmo mecanismo de uma parede torácica, né, muito ativa ou com uma complacência muito baixa pode estar presente, e que se tenha a hipoxemia, que se tem deterioração da mecânica respiratória. Então, casos desse tipo, eu acho que são particularmente importantes. Ou casos em que os pacientes ainda não estão com problemas, mas que potencialmente pode-se prever que exista algum problema. Então, pacientes com alguma obesidade ou obesidade mórbida ou condições semelhantes estejam indo para a cirurgia laparoscópica ou para a cirurgia robótica, por exemplo. Nós tivemos um caso relativamente recente em que uma paciente veio de um outro hospital para o nosso hospital com um tumor de ovário e sendo obesa mórbida, e depois da indução com saturações de 60, 70, e a cirurgia foi interrompida, porque a aplicação de PIP, etc., não foi suficiente para se chegar a nenhuma oxigenação razoável. E nesse caso, por exemplo, nós começamos com balão esofagiano, e com balão esofagiano, por exemplo, o PIP inicial dela, que medido, era alguma coisa da ordem de grandeza de 22, que nem a máquina de anestesia normal do centro cirúrgico é capaz de dar, né? A gente precisa de uma máquina especial de CTI para fazer isso. E aí se deu isso, e a paciente não teve nenhuma hipoxemia em nenhum momento do caso, né? Então, nesses casos faz uma diferença enorme. Tá bem. São casos mais desafiadores mesmo, que não é o habitual, mas que quando aparece a gente fica bastante temeroso. Enfim, gostaria de fazer muito mais perguntas para você sobre muito mais coisas dos assuntos abordados. As palestras estavam excelentes, mas devido ao adiantado da hora, eu não temos mais tempo para mais perguntas. Eu agradeço muito a participação de todos. As palestras estavam muito boas mesmo, foi muito esclarecedor. Obrigada e até uma próxima, então. Obrigado, Joana. Obrigado pelo convite.